Ele já fugiu? Já fugiu. Que... Outro também que Pelo amor de correu Deus, da pancadaria. Não ficou com medo de falar se foi pênalti ou se não foi. Tá na dúvida. Inclusive, mas aí, pelo menos no outro programa, não meteram o pau na gente, né? Tá bem, né, João? É, também tem isso. Lá ele. E sobre reclamação, o Avaí reclamou oficialmente da arbitragem, né? Eu acho que é mais para dar uma resposta ali pro torcedor, mas no final das contas, no empate, na vitória do Clube do Remo ontem, por 2-1 para cima do Avaí, o gol da virada, inclusive, foi de pênalti, um pênalti polêmico, marcado ali pelo árbitro, polêmico para o Avaí, porque eu já dou minha opinião, acho que foi pênalti sim, em cima do Pedro Rocha. O Clube do Remo conseguiu essa vitória, chegou a 29 pontos, e a gente tem classificação aí, Ana Neto, para colocar na galera, para mostrar a proximidade do Remo com o G4, João. De volta no rádio, Matos Pau X. João Vanderlei. De volta no rádio, você em 98.9, já estamos no Momento do Esporte aqui dentro do Liberal Notícias. Eu sou o João Vanderlei, estou ao lado hoje do Paulo Fernando Bad Boy, também no Mataus, e o Mataus está passando destaques de hoje, hein? Isso, o Clube do Remo, que com a vitória chegou a 29 pontos, está bem perto do G4, inclusive com a mesma pontuação da Chapecoense, que é a quarta colocada, e está a 7 pontos do líder Goiás, próximo adversário do Clube do Remo, e a 5 pontos do segundo e do terceiro, Coritiba e Novo Horizontino, que estão disputando essa vaga. E a gente percebe que hoje, se a gente for pegar ali uma rodada de diferença, o Remo está a 3 pontos do Criciúma, que é o 8º colocado. Então ainda existe um certo bolo? Existe, mas hoje o Remo está num bolo um pouquinho menor do que ele estava antes. Até por conta dessa vitória, por exemplo, o Avaí ficou com 25. Deu uma respirada. Já dá uma respirada. Se antes a gente até tinha a discussão quantos times estavam brigando, hoje pelo menos o Remo está a uma rodada do 8º colocado ou a uma rodada de uma vaga dentro do G4. Ou seja, está bem menor esse bolo do Clube do Remo Leão, que na próxima partida vai ser um confronto dificílimo contra o Goiás para fechar o primeiro turno da Série B do Campeonato Brasileiro. Até para dar uma pincelada nisso que o Mataus falou, se você me permite, Vanderlei, essa vitória do Remo em números de pontos, veja só o que essa vitória acrescenta. Caso o Clube do Remo não tivesse ganho o jogo dele ontem, hoje o Remo seria o 9º, com 26 pontos. Sim, tá? Porque ele perderia no critério para o Criciúma. E veja só o que ia acontecer. Ele seria o 9º, com 26 pontos. E olha só a tragédia. Ele estaria ali engavetado com 26 pontos, o Atlético no caos, a 2 pontos, e veja quantos ali. Sim. Não, o Atlético a 2 pontos, e ali, Atlético, Operário, CRB, Atlético Goianiense, tudo com 22, ou seja, a 4 pontos do Remo. Da parte de baixo da tabela. Quer dizer, o sinal estaria de alerta. Não, essa vitória serve para respirar, para dar tranquilidade, para encher o time de moral, para ir lá jogar contra o Goiás, que eu não vejo nada. Não me perguntem a minha opinião, eu tenho a minha opinião. Qual a sua opinião, Paulo? Sobre o Goiás? Se o Remo botar a bola lá, vai dar de porrada lá dentro. No time do Goiás não tem nada disso para ser... O Remo se encontrou, Paulo? Não. O jogo de ontem, eu tô falando da pontuação. Nós vamos falar do Remo dentro de campo agora, né? Sim. Tá, o Remo dentro de campo ontem, ele novamente deixa o torcedor preocupado com aquele final de jogo. Pô, como é sofrimento que pode... desnecessário, né? Exatamente. Sabe o que faltou? Malandragem, experiência. Faltou alguém chegar, não tem mais jogo. Quem tá com um a mais somos nós. Quando o Remo fez isso, pronto, acabou. Só que ele demorou para fazer. E só fez aos 47, Paulo Fernando. Que foi quando ele começou a tocar passe ali, a galera gritando olé e tudo mais. O Avaí, que tava, quem precisava desesperadamente de alguma coisa ali era o Avaí. E quando você tem um a menos, você corre dobrado. E o Remo se toca a bola, mais cansado o time do Avaí ia ficar. E o Remo demorou a fazer isso.
E até faço uma comparação direta. É claro que, por exemplo, contra o Amazonas, o Paysandu teve o expulso muito mais cedo. Só pedir pro Neto colocar os melhores momentos do Remo na tela, enquanto a gente estiver falando aqui, o Neto, até para ilustrar o que a gente está dizendo. Fala, Matheus. E aí, se a gente pegar o desempenho, por exemplo, do Paysandu com 1 a menos contra o Amazonas, o desempenho do Amazonas para cima do Paysandu, e do Avaí com 1 a menos contra o Remo, e o desempenho do Remo contra o Avaí, o Remo, é claro que ele fica menos tempo com 1 a mais, mas nesse tempo que ele ficou com 1 a mais, parecia que não tinha feito diferença, porque o Remo ele recua quase que completamente, tenta jogar de um jeito de contra-ataque, aí nesse caso eu julgo, eu acredito que não era para fazer isso. Dava para tentar contra-ataques, mas tendo também a prioridade em ter a bola. O que eu vi do Remo contra o Avaí no finalzinho do jogo? A prioridade não era ter a bola, a prioridade era o contra-ataque e acabou não funcionando. E era um contra-ataque em que o Remo deixava o Avaí se lançar quase que completamente e o Avaí colocando bola na área, dando susto. Então aquele finalzinho, aqueles, diria que 10 minutos finais, que já machucaram o Remo nessa Série B, assim como trouxeram resultados positivos, mas foi um sofrimento que não precisava. E, por exemplo, eu tenho a certeza que, como o Antônio Oliveira tirou o Davó e botou o Pavani, se ele toma um gol de empate, o mínimo que iam chamar era retranqueiro. Porque ele faz uma alteração de tirar um centroavante e colocar um meia que é mais até volante. Então, acho que ele acaba arriscando por não ter uma coragem, talvez um pouquinho a mais naquele final de jogo. Mas, por exemplo, no estilo de jogo que ele opta, o Janderson poderia ter feito um gol se ele não tropeçasse nas próprias pernas. O Regis poderia ter dado uma dinâmica melhor se ele não tivesse entrado mal. Então, eu até entendo alguns pontos que talvez o Remo não tenha jogado como o Antônio queria naquele finalzinho, mas o restante do jogo acho que foi muito positivo. O Remo ele consegue ter o controle da posse em boa parte dela. Curiosamente, o momento em que o Remo fica com menos posse é quando ele está com a mais naquele finalzinho, aqueles 10 minutos finais, e o Remo ele conseguiu dinâmicas ofensivas. Acho ainda pouco, por quê? Quais eram as dinâmicas do Remo? Girava de um lado para o outro, terminava em cruzamento, girava de um lado para o outro, terminava em cruzamento. Gerou um gol do Davó, gerou uma finalização do Pedro Rocha, cabeceando assim, e gerou o pênalti. Mas outras dinâmicas ofensivas, acho que o Remo ainda precisa evoluir, e isso é só com o tempo. E o Antônio Oliveira ganha pelo menos uma semana um pouquinho mais tranquila, por quê? A não ser que aconteça um desastre em Goiás, se o Remo perder para o Goiás 1-0 é normal. Assim como se ele empatasse, como se ele ganhasse, seria um resultado muito bom. Mas ele ganha pelo menos uma semana tranquila até o jogo contra a Ferroviária aqui, que esse não tem discussão. Tem que ganhar e tem que ter um desempenho melhor, um desempenho mais consistente ou tão consistente quanto teve contra o Avaí. Claro que a gente vai falar do jogo ao longo aqui do programa, mas a gente já falou tanto sobre isso no Jujuba Show de 10h30. Eu queria até projetar, Paulo, o Remo e Goiás, pensando também no jogo de ontem contra o Avaí, porque o Avaí era um time que também tá ali na briga, tá ali no bolo. Ontem teve um jogador a menos também por boa parte do jogo, mas é um time que não se furtou em ameaçar o Remo, e ameaçou várias vezes durante a partida, inclusive enquanto estava 11-11, tá? Em campo. Será que o Remo consegue fazer alguma coisa melhor contra o Goiás? Porque alguns jogadores se encaixaram muito bem. Nathan Santos, lateral direito, jogou e tomou conta logo na estreia. Cantijo, mais uma grande partida. O também fez um jogo espetacular, mais um seguido, Paulo. E aí, como é que dá pra ver esse Remo possivelmente aí contra o Goiás? Será que repete aí o time, o Antônio Oliveira? Foi que nós falamos ontem aqui no microfone da Liberal antes do jogo. Bacana isso, falar antes do jogo. Que o Remo tinha chances de ganhar o Avaí, porque o Avaí era um time que oscilava. O Avaí era um time que tinha problemas na marcação, no encaixe. Era um time que jogava e deixava jogar. E foi assim que aconteceu. O Remo, no jogo contra o Avaí, o primeiro tempo do Remo, o início do Remo, apesar de ter levado o gol, e aquele gol aqui para nós, eu ainda não falei desse gol que o Remo levou, o nome daquilo nada mais é que acidente de trabalho. Sim. Foi um acidente de trabalho, né? O Remo leva um gol de acidente de trabalho. Caiu do céu, não foi mérito do Avaí, né? Então caiu do céu, um acidente de trabalho. O Remo leva aquele gol, mas no primeiro tempo, ele teve a personalidade
de ter ido para cima e buscado a todo custo empatar e virar o jogo, né? Conseguiu fazer isso. E no segundo tempo é que a gente nota que o Remo, no segundo tempo, tem esse problema. E o Jair Ventura, o técnico do Avaí, ele, com um a menos, ele foi pro desespero, meteu um monte de atacante, foi para cima, e aí faltou, sabe o quê? Que de vez em quando aparece, mas ele some, ele aparece, ele some, faltou o Regis. Sumido nesses últimos dois jogos. Porque se o Regis pega e diz assim mesmo, eu vou ficar posicionado aqui no meio, a primeira bola que chegar em mim, ele até, não sei se foi essa, acho que não, meter o menino de cara, ele perdeu o gol, inclusive bateu o braço. O Remo tinha um contra-ataque de 3 contra 2, o Regis dá o passe pro Janderson, que cai sozinho na área. Então, faltou ao Remo saber matar o jogo. E quase o Remo não sabendo, como diz o Maestro Júnior. Quase o Remo não matando, ia levando uma indigestão. Aquele lance do Aleph. Se perde. Não, foram dois, né? O do Aleph, que ele sambou na frente ali. Ele dançou frevo, fez o que ele quis ali na frente e cruzou. E teve aquele chute de fora da área que o Marcelo Rangel, se agachou e disse, sai, pelo amor de Deus, sai. Então o Remo ia tomando um revés sem necessidade. Tanto que, Paulo Fernando, se a gente contar as defesas dos goleiros, cada um saiu com 5 defesas desse jogo. Então, o Remo ele teve um controle melhor da partida, mas mesmo assim o Marcelo Rangel fez 5 defesas, o que vem sendo mais ou menos a média dele no Campeonato Brasileiro. E sobre essa questão do Regis, o que aconteceu no final, principalmente, quando o Remo ele tira ali, mexe no ataque, tira o Davó. O Antônio ele tenta fazer meio que uma trinca no ataque, com o Regis centralizado, mas não como um centroavante, mas como um ponta de lança, podemos dizer assim, e 2 jogadores abertos nos lados. E aí ele dá aquele passe para o Janderson na direita, que acaba não acertando o passe. Então ele coloca o Regis quase como esse jogador para não voltar para marcar, só que aí também a bola demorou para passar por ele, e aí ele acaba ficando sumido na partida. Então acho que por isso ele também não foi bem, mas mesmo assim acho que dava para o próprio jogador ter aparecido um pouquinho mais. E o Remo como um todo nesse jogo, o que mais me agradou principalmente é que ele não sentiu o gol. É claro que tem um momento ali, logo depois do gol, que o Avaí quase chega, mas o Camutanga vai muito bem, mas a gente não viu o Remo desesperado por estar perdendo. O Remo ele teve uma atitude que, se eu jogar o que eu treinei, se eu jogar o que eu sou capaz, eu vou voltar pro jogo. O Remo não ficou desesperado por tomar esse 1-0. Ele foi, consegue o empate ainda no primeiro tempo, consegue a virada ainda no primeiro tempo, e aí quando consegue a virada no segundo tempo, no início, fica um pouquinho mais como era o primeiro tempo, só que o Avaí tendo mais liberdade para atacar e foi chegando com perigo. E quando tem a expulsão, qual era a minha impressão? Agora o Avaí morreu. Agora o Avaí não vai fazer mais nada, o Remo vai pegar essa bola, fazer o que ele fez no primeiro tempo, trocar, segurar um pouquinho mais e fazer, e controlar o jogo. Não foi o que eu vi, mas até aquele momento da expulsão, talvez estaria sendo um jogo quase que perfeito do Remo. Curiosamente, quando tem a expulsão do jogador do Avaí, pela circunstância, acredito que o Remo acaba indo até pior do que quando estava 11 contra 11. Senhores, e Davó, hein? 2 jogos, 2 gols com a camisa do Remo, mostrando muito oportunismo, né? Foram 2 gols de oportunismo, porque contra o Novo Horizontino, ele acaba ajeitando o corpo, batendo uma bola que acabou sobrando ali pra ele. E depois, ontem, ele cabeceia uma bola ali meio que de nuca, meio que de costa, e empata o jogo pro Remo num momento difícil, né? Quando o Remo já tava ali tentando buscar sempre cruzamentos. E ele tá correspondendo, hein? Se o Remo queria um centroavante, tá aí, ó. E o Antônio Oliveira, pelo que ele explicou pra gente aqui, eu entendi que ele demorou um pouquinho para saber qual era a exata função do Davó, porque no primeiro jogo, acredito até que é no repá, o Antônio coloca o Davó aberto na direita, não faz nada no jogo. E aí depois a gente vai vendo o Davó, e quando ele veio aqui eu até perguntei pra ele, onde é que tu vê o Davó? Ele falou, não, o Davó é um cara de centroavante, é um jogador pra jogar de centroavante, mas que precisa que alguém pife, que alguém dê esse passe. Ele até fez um barulhinho lá fazendo o gesto de um passe por cima, pra acionar, porque o Davó ele é um centroavante de mobilidade.
até mesmo comparando diretamente com o Felipe Vizeu, o Vizeu é um cara que é muito mais um jogador para ficar mais parado, tentar fazer um pivô, coisa que ele não estava conseguindo, e fazer o jogo funcionar até mesmo nessa movimentação quase que central apenas. O Davó não, um cara para receber aquele passe para fazer o famoso facão, para um jogador para sair da área às vezes, para dar espaço para uma galera, e aí, pelo que eu percebi, o Antônio entendeu isso do Davó, tanto que ele vem sendo titular nesses últimos 2 jogos e respondeu com 2 gols. E aí é um ponto bem interessante. Os 2 gols do Davó tiram também um peso no Pedro Rocha. Porque antes qual era a sensação? Se o Pedro Rocha não fizer gol, ninguém vai fazer. Exatamente. Hoje, se o Pedro Rocha não fizer gol, o Davó tá aí, tá fazendo. O Remo, nesse new look, né, do Leão Azul Paraense, o que pode ser destacado é o seguinte: o Remo não tem mais a Rocha dependência. Porque o que é que acontece? Nós temos um time de futebol. Quem é o homem forte do nosso ataque? Mataus. Dou 10 bolas no Mataus, ele faz 7. Jogo 10 no Vanderlei, ele põe 5 no Natália Lins, 3 no Planetário e uma passa perto da trave. Porra, eu olho, Vanderlei, pelo amor de Deus. E eu Mataus, dou a bola nele e saco. Fica fácil para mim, mas fica muito fácil pro adversário também, né? Dizer o seguinte: marca o Mataus e o Vanderlei, a natureza marca. Deixa que a natureza marca. Então, não é só um exemplo. Não, sim. Eu só ia adicionar. Eu só ia adicionar, Paulo, o seguinte: Viseu não foi nem relacionado pro jogo. Mas porque a natureza marca. Então, olha só. O Viseu é um jogador, cara. Viseu, desejo pra você, irmão, todo sucesso do mundo na tua carreira. Quem sabe ainda no Clube do Remo. Futebol, já vi cada coisa. Se a gente pegar, mas hoje, o Viseu não tem lugar nem no banco do Remo hoje. Mas se a gente pegar, de certa maneira, a carreira do Viseu é de sucesso, né? Não, eu tô falando atualmente. Sim. Eu tô falando atualmente. Daqui pra frente, eu desejo pra... É porque muita gente vê a gente falar, pensa assim, esses caras ninguém tem nada contra ninguém, cara. A gente não tá criticando o Felipe, né? A pessoa Felipe. A gente tá falando de futebol. E eu desejo, o cara tem família. E não é só dinheiro, o futebol também, às vezes. Não é só o dinheiro. Dinheiro, o cara tá estabilizado. Um cara que ganha 300, 250 mil, porque ele ganhava isso no Criciúma. O cara que ganha isso durante anos, o dinheiro, a tua satisfação não é só dinheiro. Sim. Entendeu? Às vezes tu tem dinheiro pra caramba, tu é um cara triste, tu é um cara que não sorri. E eu tenho certeza que o Viseu tem uma família maravilhosa, deve ser um cara gente boa pra caramba, mas no futebol, ele deve olhar e dizer, e ele deve treinar, deve se esforçar, mas o cara deve dizer assim mesmo, porque nada tá dando certo pra mim. Entendeu? Meus amigos, então, cada vez mais perdendo espaço, né? O Viseu... hoje eu não vejo ele aí com o Clube nem do no Remo. banco do Clube do Remo, porque hoje os titulares são Davó e Pedro Rocha. Marrone, os 3. Marrone. E aí, no banco? Talvez com a saída da Ailton ele vira essa opção. Eu acho que nem no banco, velho. Nem no banco tem vaga pra ele. Porque pra mim, Maxwell, ele deu um azar do caramba do Pedro Rocha tá arrebentando, então ele quebra um pouquinho a posição. Mas é mais uma opção. Aí tem Maxwell, Janderson, que são jogadores que eu acredito que te entrega. Hoje, se o Remo colocar o Janderson na fase que ele tá ruim, aí perdeu um pouquinho. Mas, por exemplo, o Remo ele vai para um ataque com... Hoje ele não tem o Marrone, mas vai o Janderson. O Janderson foi muito bem lá no início. Talvez ele consiga entregar. Não tem o Pedro Rocha? Vai o Maxwell na ponta esquerda, posição que ele foi muito bem no Operário no ano passado. Fez 10 gols, se eu não me engano. Fez 9, 10, alguns gols na Série B, no ano como um todo. Então, o Maxwell é um cara que consegue fazer o gol. Mas hoje, especificamente, tu falar, o Remo não vai ter o Davó, mas ter o Viseu, a perda é muito grande. Olha como a gente tem que rir, cara. O chat tem momentos inteligentes, mas tem esse momento também, olha. O Antônio Silva diz que ele só não vem pro banco porque o Abner fez medo pro técnico. Ou seja, a culpa... Olha que passa na cabeça do elemento. Que a culpa do Viseu não tá jogando é do Abner. Dito cara, isso... Dito isso, o pai Abner acertou, tá? Vitória do Remo. Você se surpreende ainda, João? Não, de forma alguma. Eu só estou constatando. Eu não sei, tem coisas que você... Não, só estou constatando. Só estou constatando. O Adriano Medeiros, o craque do jogo foi o juiz que marcou um pênalti Mandrake. Olha,
De novo, vocês querem entrar nesse assunto? Pra mim não foi pênalti. Foi pênalti, tá? Pra mim foi pênalti. Não, porque se você colocar um torcedor do Remo pra perguntar se o Paysandu teve um pênalti, ele vai... Do Vilela no Caio Dantas lá. Ele vai te dizer que... O torcedor remista vai dizer que não, duvidoso. E se o torcedor do Paysandu, olha, o Marco Antônio que tá atravessando a balsa lá, lá pra Niterói, uma hora dessa lá, acompanhando a gente, ele já disse, olha, meteram a mão no Avaí. Mas se fosse pênalti a favor do Paysandu, sabe o que ele estava escrevendo ali? Comentem, o cara empurrou, mas isso é normal do torcedor. E até sobre isso, só pra alinhar mesmo um pouquinho, não foi o VAR que deu pênalti, que até a gente fala, o VAR tá... Não, o VAR, inclusive, ele orienta o árbitro a rever o lance, A decisão de campo é do juiz. Então, o juiz foi queixudo, hein? Porque o VAR quis endossar a parada. Eu acho que os dois foram, porque o juiz marca em campo, o VAR chama pra ele olhar, porque o VAR entende que não foi. E ele foi lá e disse pro VAR, olha aí. Então tem essa questão, né? Não foi o VAR que apitou, não foi o VAR que chamou, foi uma decisão ali. Tá aí o lance, ele tá em cima ali, ó. Não pode nem dizer que ele tava aí, tá ali, na meia-lua. Pra mim, o maior exemplo, Paulo Ferreira, é que se fosse o Pedro Rocha empurra o zagueiro pra cabecear, o juiz ia marcar a falta do Pedro Rocha. Exatamente. Porque todo esse tipo de lance sempre marca. E aí tem aquele questionamento. Mas se fosse assim, teriam 20 pênaltis por jogo. Concordo. Mas aí tem que árbitro, árbitro. E vou dizer... Enquanto depender de critério de árbitro, vai ser essa dúvida. E vou repetir de novo o que eu disse agora no Jujubabol. Já vimos Remo e Paysandu sendo roubados, com lances bem piores, e a gente teve que engolir e dormir com a viola no saco. Os dois, Remo e Paysandu, pênaltis mas por que assalto é esse? E tivemos que dormir calado.